E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, uma daquelas que mexe no equilíbrio de forças entre o Estado e as empresas. Vamos entender juntos como essa figura do devedor quanto mais foi parar na mais alta corte do país. Mas antes de começar já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal e compartilha com todo mundo, porque o tema de hoje é quente. Então a questão central que a gente vai responder é essa aqui, ó. Será que o Estado pode, legalmente, criar uma espécie de fiscalização VIP, um tratamento diferenciado para quem vive devendo imposto? Ou será que isso fere a liberdade econômica? É uma tensão clássica e a gente vai ver exatamente como o STF resolveu essa parada. Bom, para a gente entrar de cabeça nesse debate, primeiro a gente precisa entender quem é a figura principal dessa história, o tal do devedor quanto mais. O que exatamente a lei quer dizer com esse termo? Olha, e é super importante entender uma coisa. A gente não está falando daquela pessoa que atrasou uma conta por um descuido, sabe? A lei mira naquele contribuinte que faz do não pagamento de impostos uma parte do seu negócio. É a diferença entre um deslize e uma estratégia deliberada. E é essa estratégia que bota em risco o dinheiro público. E o legal aqui, na lei gaúcha que originou toda essa discussão, é que não tem espaço para achismo. A definição é matemática, com critérios bem objetivos. Olha só, primeiro, atrasos frequentes, não pagar o ICMS declarado em 8 dos últimos 12 meses. Segundo, ter uma dívida ativa muito alta. E terceiro, a dívida ser proporcionalmente grande em relação ao patrimônio ou ao faturamento. São números, não é uma questão de opinião. Beleza, então, diante desse problemão, o que o Estado do Rio Grande do Sul fez? Eles criaram uma ferramenta específica para lidar com esses devedores, o Regime Especial de Fiscalização, o famoso REF. A ideia aqui é pensar nesse REF não como um castigo, mas mais como uma medida de prevenção. A lógica é a seguinte: se um contribuinte já demonstrou que há um risco para os cofres públicos, o Estado passa a acompanhá-lo de pertinho, para evitar que o rombo aumente e para garantir o dinheiro que paga os serviços que todos nós usamos. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Bom, as medidas são todas focadas em controle. O Estado pode, por exemplo, encurtar o prazo para pagar imposto, fiscalizar as operações com mais frequência, exigir mais relatórios e por aí vai. A palavra-chave aqui é controle, e não inviabilizar o negócio. Bom, e como já era de se esperar, né, essa fiscalização mais, digamos, apertada, acabou gerando um debate jurídico enorme que foi parar lá no topo do judiciário, no Supremo Tribunal Federal. O ponto principal de quem foi contra a lei era bem direto. O argumento era que esse regime especial era, na verdade, uma forma disfarçada de coagir a empresa. Basicamente, uma maneira de sufocar o negócio para forçar o pagamento da dívida, o que seria uma punição indireta e, claro, um ataque à liberdade de comércio. E esse argumento todo se baseia num conceito jurídico-chave, a tal da sanção política. E o que é isso? De forma simples, é quando o Estado usa um atalho, um meio de pressão para cobrar um tributo em vez de seguir o caminho legal correto, que é a execução fiscal. É como se o governo, em vez de ir à justiça, simplesmente trancasse a porta da empresa até o dinheiro aparecer. E isso, a gente sabe, não pode. E isso não é só teoria, viu? O STF já tem uma posição bem firme sobre isso, consolidada em súmulas. É proibido, por exemplo, interditar um estabelecimento, apreender mercadorias ou proibir alguém de trabalhar só para forçar o pagamento de imposto. Isso são exemplos clássicos de sanção política. Então, o dilema que chegou na mão do STF foi justamente esse que está na tela. O REF é uma fiscalização legítima que só aperta o cerco de forma proporcional ou é uma sanção política disfarçada que, na prática, impede a empresa de funcionar? A linha é tênue, né? Aliás, se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é compartilhando esse conteúdo. Manda naquele grupo de amigos, posta nas suas redes, isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. E aí, com esses dois lados da moeda, o que o Supremo decidiu? Vamos ver o veredito. E a resposta foi constitucional. Pois é, o plenário do STF bateu o martelo e disse que o regime especial de fiscalização é sim compatível com a Constituição. Mas por quê? Qual foi a lógica dos ministros? O ponto central do argumento foi que o REF não chega a inviabilizar a empresa. Eles entenderam que, por ser baseado em critérios objetivos e por suas medidas serem de acompanhamento, o regime não é uma sanção política. É, na verdade, um instrumento legítimo de controle, uma ferramenta proporcional ao risco que aquele devedor específico representa.
E para quem curte os detalhes técnicos e quer pesquisar mais a fundo, tá aí na tela, a decisão foi na ação direta de inconstitucionalidade 4.854 do Rio Grande do Sul, com relatoria do ministro Nunes Marques. Uma decisão com um impacto gigantesco para a administração tributária do país inteiro. Beleza, mas no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Vamos para o nosso resumo e entender as implicações práticas dessa decisão. A grande lição aqui é sobre equilíbrio. O Estado, com essa decisão, ganhou um sinal verde para ser mais rigoroso com quem faz da sonegação um hábito. Só que essa mão mais pesada tem um limite muito claro. As medidas de fiscalização não podem, de jeito nenhum, sufocar a empresa ou impedir que ela continue funcionando. É sobre fiscalizar mais, não sobre proibir de operar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão que vai muito além desse caso. Onde é que a gente traça a linha exata entre proteger o dinheiro público, que é de todo mundo, e garantir a liberdade econômica das empresas? O STF desenhou uma linha nesse caso, mas essa é uma tensão que com certeza vai continuar sendo discutida por muito tempo. E com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, não se esquece de seguir o Direito Cash no Spotify para não perder nenhum conteúdo. E deixar o seu like é fundamental, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, e para assistir aos nossos vídeos é só procurar por Direito Cash no YouTube ou no TikTok. Valeu e até a próxima!